Olá, seja bem-vindo ao Estigma, programa que investiga a realidade por trás das lendas urbanas que alcançaram repercussão na internet. E você, acredita em lendas urbanas? Já presenciou acontecimentos sobrenaturais? Cuidado! Alguns espíritos entram sem serem chamados. Eu sou Leona Wonder e hoje nós vamos falar sobre o caso oculto, o desaparecimento que intrigou a Universidade Miró Gouveia há 10 anos atrás. Ouça a seguir trechos do podcast Casos e Causos, que aborda a lenda do afogado de Belos Montes, que retrata a lenda urbana e não busca saber a verdade. Nossa história de hoje foi submetida por alguns estudantes da Universidade Miró Gouveia, localizada em Belos Montes, no interior da Bahia. Segundo nossos informantes, a instituição é mais do que apenas o lar de funcionários, alunos e professores. Boatos afirmam, há um habitante misterioso, uma aparição que fez do centro de ensino sua morada. As histórias falam de um rapaz aparentemente jovem, com não mais do que 25 anos, que vaga pela instituição com roupas molhadas e escorrendo água. Ninguém pode ver direito seu rosto, devido a seus cabelos escorridos, que cobrem os olhos. Mas aqueles que observaram por mais tempo dizem que seu corpo parece inchado e esverdeado. Surgem alguns questionamentos. Como tudo isso começou e até que ponto a lenda é realmente verdadeira? Para isso, fomos pessoalmente investigar a Universidade Miró Gouveia em Belos Montes. Segundo o podcast, a lenda urbana do afogado de Belos Montes repercutiu pelos arredores da comunidade acadêmica. Entrevistamos alguns estudantes a respeito. Fiquei sabendo assim meio por cima, sabe? Que um cara morreu afogado. É isso, né? Que é isso, Petê? Tá doida? Não é assim, não. Você não ficou sabendo? Não. Ele desapareceu. E dizem que foi por conta dos professores, da faculdade na época. Esses dias, eu tava aqui estudando pra uma prova à noite, ali perto do pavilhão que ele estudou, sabe? O pavilhão Sérgio Vieira de Mello. E do nada, as luzes começaram a piscar. Eu fiquei toda arrepiada. Ele volta pra assustar a gente, é real? Com a possibilidade de capturar algum evento paranormal, a nossa equipe se animou. Mas para a infelicidade de todos, não encontramos nada. Em compensação, conseguimos uma informação que mudaria o rumo de nossas investigações no pavilhão Sérgio Vieira de Mello. Esse negócio de espírito nunca existiu. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Na verdade, ele só sumiu. E aí o povo inventou essa história. Ele era estudante de Relações Internacionais. Nesse pavilhão aqui, inclusive. E era um bom aluno, pelo que eu sei, né? Era Roberto o nome dele. Antônio José Braga revelou à nossa equipe, além do possível nome do garoto, alguém que esteve próximo dele durante sua vida acadêmica. Esta pessoa aceitou nos dar seu depoimento, porém pediu que sua identidade não fosse revelada. Por essa razão, o chamaremos de D. Ele nos esclarece informações essenciais para desvendar o caso oculto. Roberto é um daqueles alunos exemplares. Nas últimas semanas ele parecia meio distante, alheio. Sua família quase se implorou por um posicionamento da instituição. Eu e meus colegas também. Pressionamos, agimos. Nós fomos aconselhados a não fazer nada, pois mancharia o nome da instituição. Sua irmã, Agatha Ribeiro, heroicamente, diversas vezes, buscando caminhos, para resolver, para entender o ocorrido. E assim, por diversas vezes também eu presenciei a tentativa de jogar tudo para debaixo do tapete. É possível encontrar alguns relatos na internet que confirmam o desaparecimento misterioso de Roberto Ribeiro.
Achamos o perfil da jornalista Ágata Ribeiro, irmã de Roberto. Na época do desaparecimento de Roberto, ela tinha apenas 15 anos, mas já registrava todos os acontecimentos em seu blog. Então, entramos em contato com Ágata, uma das chaves para a resolução deste enigma. Porém, o primeiro diálogo que tivemos com ela não foi bem sucedido. Ela ainda se mantinha relutante de falar sobre o assunto devido a outros programas sensacionalistas, como por exemplo o podcast Casos e Causos. Segue a imagem da nota de repúdio feita por ela para o podcast. Conversamos melhor com ela, mostrando que o caráter do nosso programa é sério e sempre buscamos mostrar a verdade. Logo, ela aceitou vir ao nosso estúdio e nos contar de perto tudo o que eles passaram. Quando meu irmão sumiu, foi muito difícil para mim. Nós éramos bem próximos, para nossa família, na verdade. A gente ficou desesperado. Não tivemos um posicionamento da universidade e ele estava muito mudado. Meu irmão é Roberto Antunes Ribeiro Filho. Esse é o nome dele, que também era do meu pai. Mas ninguém citava ele pelo nome. Era sempre o afogado de Belos Montes. Ele queria ser diplomata e fazia relações públicas. Tudo que ele buscava era paz, tanto para o nosso país quanto para dentro de casa. Esse é ele, sempre tentando remediar os conflitos. O Beto amava ler e estudar sobre diplomacia, então ele passava horas lendo e sempre que podia me explicava os textos favoritos dele. Ele adorava falar sobre e fantasiar de como ele resolveria os conflitos que lia. Eu não sei o que tinha exatamente, mas parece uma lista de gastos em francos, a moeda do país de Camarões. O principal sonho dele era iniciar a carreira e poder ajudar quem precisava, por isso ele planejava o intercâmbio em Camarões. O problema é que meu pai não gostou nada disso. Ele ficou realmente bravo. Ele achava muito perigoso o Beto ir para um país que vive em guerra civil. Minha mãe sempre apoiou, porque ela acreditava no sonho do meu irmão. Então meus pais brigaram e foi feio. Acho que foi daí em diante que ele começou a ficar pior. Meu irmão ficou em tratamento contra a depressão por um tempo, mas teve dificuldade de se adaptar. Depois de algumas semanas, ele tentou voltar a frequentar a universidade, mas segundo ele não era a mesma coisa. Ele chegou até a me falar que não via mais sentido em ajudar como ele gostava. A última vez que nos falamos foi quando ele me ligou. Ele falava sobre o intercâmbio e parecia feliz. Desde então, eu venho procurando ele, já que a polícia arquivou o caso por falta de provas. Estamos agora com a psicóloga Marina Vasconcelos, que foi convidada pela nossa equipe para falar mais detalhadamente sobre o atestado psiquiátrico de Roberto Ribeiro. Boa noite, Marina. Boa noite, Leona. Então, Leona, no atestado psiquiátrico do paciente Roberto Ribeiro, constava que o mesmo utilizava de um medicamento que é o cloridrato de fluoxetina. É um antidepressivo de uso diário. Esse medicamento é bastante utilizado ali há anos pela psiquiatria e é um dos principais utilizados pelo Sistema Único de Saúde. E para que exatamente esse remédio é utilizado? Serve principalmente para o tratamento da depressão, estando ou não ali associada com ansiedade. A depressão é um transtorno de humor onde ocorrem oscilações de humor e também de pensamento, como foi relatado inclusive pela irmã do paciente. Entendo. Então, nesse caso, a depressão seria justificativa dessa mudança repentina na personalidade, né, do Roberto? Sim, com certeza, porque uma das principais características da depressão é fazer com que a pessoa realmente perca o prazer de fazer certas atividades que antes tinha muita vontade em realizar. A depressão, ela quase nunca vem sozinha, ela sempre vai atrair outro transtorno, então ansiedade ou, no caso do Roberto Ribeiro, burnout também. Com certeza, né? Com toda essa pressão que ele vivia da universidade, dos próprios pais, professores, colegas. Nossa, com certeza ele deve ter vivido nessa situação. Todo esse estresse, na verdade, é extremamente prejudicial. Por isso é muito importante a busca de uma
rede de apoio a esse tratamento, além de saúde física, saúde mental. Entendo, obrigado. Mas uma coisa que eu quero tirar uma dúvida com você é o seguinte: o que deve ser feito quando a pessoa ela é diagnosticada com depressão ou está apresentando sintomas? Olha, caso seja notado qualquer sintoma, o primeiro passo é buscar um tratamento psicológico e caso seja percebido pelo profissional que o caso do paciente é um caso mais complexo, esse paciente será encaminhado a um psiquiatra onde fará o tratamento à base de medicamentos. Infelizmente, no Brasil, para você conseguir acesso a esse tratamento de maneira gratuita pelo SUS, é um processo muito demorado, muito burocrático, o que dificulta realmente esse acesso. Beto, sabe aonde você estiver, eu vou te encontrar. Isso é uma promessa. O Afogado de Belos Montes é uma lenda urbana que esconde o sofrimento e o descaso na comunidade acadêmica. Roberto Ribeiro não foi o primeiro e não será o último a passar por isso. Milhares de estudantes passam todos os dias pela mesma coisa que ele. As escolas têm o mesmo funcionamento social que as prisões e as instituições psiquiátricas. Definem, controlam e regulam as pessoas. É com essa reflexão do grande pensador Michel Foucault que eu encerro esse programa. Eu sou Leona Wonder e esse foi o caso Não Mais Oculto.